Graça e paz, irmãos abençoados, eleitos do Senhor Jesus Cristo. Que alegria imensa é ter você aqui no canal Escatologia Consumada. Hoje o tema está daquele jeito, polêmico, mas cheio de edificação. Pega sua Bíblia, seu bloco de anotação e vamos ao vídeo. Como está escrito em Gálatas capítulo 4 e versículo 4, vamos dar início aqui é o nosso tema de hoje, iniciando com Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos diz: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Próximo versículo: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos ler também aqui em Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Não os cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. É aí que começa a grande diferença que vamos explorar hoje. Enquanto Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, pregava para os judeus debaixo da lei, Paulo recebeu diretamente do Cristo ressuscitado o Evangelho da Graça e sem as obras da lei. Então, já se inscreva aqui no canal agora e também compartilhe, deixe o like para mais irmãos que precisam ouvir essa mensagem e assim o YouTube poder notar o engajamento de vocês que estão assistindo esse vídeo e poder agora anunciar para mais outras pessoas que desejam ouvir esta mesma mensagem. Portanto, isso é muito importante. Então vamos para a nossa passagem, nosso tema, que é aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele veio já debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. Então nosso tema hoje é a diferença entre o Evangelho de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, e o Evangelho de Paulo. Há uma diferença? Sim. Há uma diferença significativa. E qual é essa diferença, meu irmão? A diferença vai estar, primeira coisa que nós vamos, no decorrer das Escrituras, da Bíblia Sagrada, ver essas diferenças para que assim nós possamos ter, como dizer assim, nossa convicção pelas passagens bíblicas. De que o Jesus de Nazaré, como já diz a própria Bíblia aqui na primeira passagem, que diz que ele veio debaixo da lei para cumprir a lei. O que significa debaixo da lei? Está debaixo de ordenança. Exatamente isso. Por isso que nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele mesmo disse nas suas palavras: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E como que então seria essa passagem para que nós possamos entender em questão de cumprimento? Exatamente fazendo o que a lei prescrevia que fosse feito. Então vamos ver algumas obras da lei, das quais apontam Jesus Cristo em cumprimento desta lei. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 2, versículo 21, que nos diz o seguinte: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoas. Lucas... Não é isso, não. 2, capítulo... mas eu estou em Lucas 22, aí não dá, né? É isso mesmo. É Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Portanto, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo ele já iniciou o seu ministério, ou seja, ele já nasceu
para cumprir o seu ministério, cumprindo a lei. Essa lei é a lei da circuncisão. O menino tem que ser circuncidado. É o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 10. Olha o que nos diz. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência dentro de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Portanto, essa é uma das passagens bíblicas, dentre de muitas outras, que esclarece que a circuncisão, como hábito, como ritual da lei, Jesus Cristo agora estava cumprindo. Exatamente isso. Mas por quê? Porque na verdade é como nós já lemos, ele veio debaixo da lei para cumprir a lei, e isso teria que estar assim fazendo com que a lei fosse cumprida, porque a Bíblia diz, na verdade em si, que ele era um cordeiro sem defeito. A Bíblia diz, só tratando um pouco aqui sobre o cordeiro, João capítulo 1, versículo 29, nos diz que ele era o cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Portanto, se ele era o pecado, a palavra diz que ele era sem defeito. Ou seja, é 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 22. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. O qual não cometeu pecado, ou seja, ele não transgrediu a lei, nem na sua boca se achou engano. Isto é, então quer dizer que ele era um cordeiro sem defeito, porque ele estava em si cumprindo agora a lei. E a lei prescrevia, na verdade em si, um cordeiro sem defeito. Nós estamos tratando do cordeiro relacionado a Jesus Cristo, porque ele estava debaixo da lei, para cumprir a lei, e isso, ele como cordeiro, a palavra de Deus nos diz que era sem defeito. Nós estamos vendo exatamente que ele era sem defeito, porque ele não cometeu pecado. E o pecado, na verdade em si, como a Bíblia trata em 1 João, né? 1 João capítulo 3 e o versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, para que ele fosse um cordeiro sem defeito, ele teria que estar perfeito, cumprindo todos os rituais da lei. Vamos mais no decorrer da passagem, que também o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado com o batismo do ritual ali da purificação, para assim cumprir também a lei. É o que diz Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, vamos ler um versículo antes. Mas vamos mais um versículo antes. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai-o por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isto é, a justiça da lei. Porque a lei, ela prescrevia, na verdade, a questão da purificação. Vamos ler isso aqui. Êxodo capítulo 29, vocês que não viram? O versículo 30. É o versículo 4, isso. Vamos ler o 3 e o 4. E as porás no censo e os trarás no cesto. Acho que é o versículo 2, começa bem aqui. Não, versículo 4, isso. Então farás chegar Arão e seus filhos, a porás da tenda da congregação e os lavarás com água. Vamos ver mais o 5. Depois tomarás as vestes e os vestirás a Arão da túnica e do manto do éfazo e do peitoral e os cingirás com o cinto de obra, que não tem nada a ver, só o versículo 4 mesmo. Ou seja, na verdade que isso são a questão da purificação. Todos os sacerdotes, eles só tinham esse ritual da purificação, que na verdade em si, depois de muito tempo, né, de alguns séculos, eles foi reconhecida essa purificação como o batismo. Tem uma passagem de João,
João, na verdade, em si, seus discípulos, vamos ver essa passagem aqui rápido, para nosso entendimento sobre o batismo em relação à purificação dos pecados. Aonde os discípulos de João, eles discutiam sobre o batismo em relação à purificação. Vamos ver essa passagem aqui dentro da palavra de Deus, aqui em João capítulo 3 e o versículo 25. Vamos ler essa importante passagem. João capítulo 3, versículo 25. Então, houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Mas, na verdade, vamos ler o versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aqueles que estavam contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Isto é, então, quer dizer, o batismo em si, com água, ele tem a ver com a purificação dos pecados. Ele tinha a ver realmente com a oblação, que é um ritual que tudo dentro da lei era prescrito para que se fizesse. Então aí nós lemos que Jesus Cristo, ele foi batizado para cumprir esses rituais. Aí você pode perguntar, mas quer dizer que hoje em dia nós temos batismo também? Sim, tem batismo, mas na verdade sim, é como diz a graça de Deus. Nós vamos crescendo em graça cada dia e vamos tendo conhecimento, que a Bíblia nos fala claramente, crescer na graça e no conhecimento. Não é isso? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz. Porque 3, versículo 18, 2 Pedro, isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Ou seja, nós vamos crescendo cada dia, galgando no conhecimento, e é isso também que os irmãos ainda precisam galgar esse entendimento, que o batismo em si, ele é uma oblação que, na verdade, são rituais da lei que prescrevia para que assim pudesse estar cumprindo a lei. A palavra de Deus, ela nos diz ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 6, o seguinte. Hebreus, capítulo 10 e versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então vejamos que a oblação é um dos rituais que foram através da purificação, que foi a questão da purificação. Mas na verdade, nós, hoje na graça, nós fomos já purificados com aquele sangue que foi derramado lá na cruz, o sangue do Cordeiro. É o que diz Pedro capítulo 1, versículo 18. Saber que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, na verdade, foi pelo sangue do Cordeiro, não precisamos mais de batismos, em águas, não precisamos mais estar correndo atrás de templos, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, porque quando o Senhor Jesus Cristo ele estava de acordo com a lei de Moisés, inclusive, ele relacionou, ou seja, ele teve ali um diálogo com a mulher samaritana a respeito até mesmo do templo. Vamos ver isso? Em João capítulo 4, versículo 19. Olha o que nos diz. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Olha só, está falando de adoração. Jesus Cristo está no templo da lei, fazendo o que a lei prescrevia. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis.
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então está aí. O templo no tempo da lei era, na verdade, estava em vigor quando o Senhor Jesus Cristo mencionou isso aí, mas ele disse nós podemos ver aqui, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, é a hora agora que nós estamos vivendo. Ou seja, nós não precisamos se destacar da nossa casa, dizer que vamos buscar Deus em um monte, em um templo, qualquer outro lugar. Por quê? Porque Deus habita em você. Esse mesmo? Sim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que nos diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Portanto, vejamos que o apóstolo Paulo ele deixou muito claro que nós, a igreja, espiritualmente, nós somos esse templo. Por isso que o irmão ou a irmã que tem a revelação da palavra, que é iluminado, com a mente iluminada, ele não procura Deus em templos, ele não procura Deus nos montes, ele não procura Deus lá em tal lugar. Não, porque ele sabe que Deus está em si. Isto é, nós podemos sim se reunir, nós podemos sair fazer visita, nós podemos se reunir com quem quer que seja, porque filho de Deus não tem nome escrito na testa. Deus que conhece como filho é através do coração. Deus, a Bíblia diz que até mesmo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o capítulo Romanos, capítulo 8, e o versículo, vamos ver aqui, isso mesmo, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós não podemos fazer exceção de ninguém. Isso mesmo, não podemos nem pensar algo como tais coisas. Então, nós podemos se unir com o que quer que seja para louvar a Deus, entendeu? Poder agora bendizer o seu santo nome. E nós somos livres. Portanto, se o irmão desejar ir a tal denominação, o irmão fica à vontade, porque é Deus que está no seu coração, é Deus que te guia em toda a verdade. Então, o que acontece? Muitas às vezes nós podemos até constatar muitas denominações que têm como o dono da verdade em si, que ali são eles que são filhos de Deus, e simplesmente os outros não são. Essa aí não é algo para nós, como eu disse, estar analisando a situação dessa, mas por quê? Porque nós analisamos a palavra de Deus. Nós examinamos a palavra de Deus, assim nós temos a verdade através da palavra, e não através de denominações, do que prega ou que deixa de pregar. Não, nós somos eleitos, nós somos escolhidos por Deus para assim andarmos através da sua palavra. Porque assim também a palavra nos diz claramente que seus filhos, eles são gerados através da palavra. É o que diz aqui, ó. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Portanto, vamos lá. Se assim Paulo, ou seja, se assim Jesus Cristo, ele andava segundo a lei, de acordo com a lei, para cumprir a lei, o apóstolo Paulo, diferentemente, recebeu o evangelho diretamente do Cristo ressuscitado. Isto é, o evangelho que assim foi designado para os gentios. Vamos ver isso em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Olha o que nos diz. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Portanto, esse Jesus Cristo, da qual apresentou-se para o apóstolo Paulo, ele na verdade é o ressuscitado, não é o Jesus de Nazaré. Aí o irmão diz, irmão, é dois? Não, é que na verdade sim, quando nós lemos aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que nos diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, esse Jesus Cristo, na verdade em si, era a forma com qual Deus se manifestou na carne, para assim poder agora ensinar os apóstolos e também os judeus a poder agora compreender, no caso em si, o evangelho que estava por vir, que era o reino de Deus.
Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei, como diz também a palavra, como diz assim, ele veio para cumprir, né? E poder redimir também todos os judeus que estavam debaixo da lei, das quais, para poder também ter a sua salvação da morte espiritual com que todos foram submetidos devido a tanto a morte adâmica, como também agora fazer com que eles fossem justificados daqueles pecados que eles tinham cometido de acordo com a lei. Porque a Bíblia nos trata claramente, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Uma situação que eles não puderam cumprir a lei com a qual foram ordenados para que eles cumprissem, não conseguiram cumprir, então caíram todos em pecado. A Bíblia diz que encerrou todos debaixo do pecado. Então isso aí, eles fizeram com que agora o Senhor Jesus Cristo viesse agora resgatar eles, como diz a própria palavra, né? Remir-se, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filho. Quando diz recebêssemos, mas no presente com o qual o apóstolo Paulo estava falando ali, tá? Então exatamente é isso. Aí o que acontece? Hoje nós não temos um Jesus Cristo segundo a carne. Como diz a 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16. Olha só. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, é o que acontece. O Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou na carne para o povo judeu e não para os gentios ou quem não era judeu nesse sentido. Olha, tem João capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, olha. João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então vejamos que ele veio para quem? Quem eram os seus? A palavra de Deus diz claramente que era o seu povo, o povo de Israel. Que era o seu povo, na verdade. Vamos ver isso? Então ainda mais para a nossa meditação, em Mateus capítulo 1 e versículo... deixa eu ver se é o 18. 18, deixa eu ver aqui. Não é o 18. Só acho versículo 21. Deixa eu ver aqui o 21. Os 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E quem era o povo de Jesus Cristo? Eram os judeus, o povo de Israel. Vamos ver isso? Vamos. Mateus capítulo 15, versículo 24. Mateus 15, 24, vamos lá. Isso mesmo. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então exatamente isso, meu irmão, minha irmã, está bem claro. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi o evangelho da graça, não, ele foi o evangelho da circuncisão. Inclusive, entendeu? A palavra diz que ele foi o ministro da circuncisão. Circuncisão significa ministro da lei. Ele veio cumprir a lei, nós já passamos por isso. Se ele veio cumprir a lei, então ele era ministro da circuncisão, não ministro da graça. O ministro da graça foi o apóstolo Paulo, nós vamos já ver isso. Então, Romanos capítulo 8 e versículo 15, olha o que nos diz. Romanos, deixa eu ver aqui essa passagem, ela é muito importante. Jesus Cristo, ou seja, deixa eu ver aqui rapidinho. Que Jesus Cristo, ele foi ministro da circuncisão. Vamos ver essa passagem para a nossa meditação, isso é muito importante. Romanos, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Rapidinho aqui. Jesus foi ministro, né? Ministro da circuncisão. Romanos capítulo 15, versículo 8. Eu só inverti então a passagem. Romanos capítulo 15, versículo 8. Olha o que nos diz. Digo, pois, que Jesus Cristo, foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então ele foi ministro da circuncisão, quer dizer, ele ministrou a lei, na verdade em si.
E nós podemos então constatar que o Evangelho, para que nós possamos andar em graça, é o Evangelho que foi recebido pelo apóstolo Paulo, que é o Evangelho da graça. Nós podemos até observar isso nas palavras aqui do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1 e versículo 1. Vamos ver o versículo 1 também. O que nos diz? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Vamos mais adiante um pouquinho aqui. Gálatas, isso mesmo, Gálatas capítulo 1 e versículo, mas é 1 mesmo. Deixa eu ver algo mais aqui, que ele foi separado da sua mãe. Vamos ver aqui, versículo... Vamos ver aqui, versículo 11. Vamos ver versículo 11. Eu não vou atrás desse outro versículo, não. Vamos lá, esse aqui mesmo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso aqui é muito importante. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então vejamos que o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele não recebeu o evangelho da graça, não foi de outros apóstolos, não foi do Cristo ressuscitado, voltando atrás, não foi do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não, foi do Cristo ressuscitado. Nós sabemos que nós já adentramos na palavra, que o Cristo ali, que está em forma humana, ele veio para os judeus pregar a lei, porque ele era um ministro da circuncisão, e assim, agora, depois que o Cristo morreu, foi ressuscitado, sim, é Deus, é bendito Deus em todos, né? Então agora ele aparece ali para Paulo e agora Paulo tem a revelação da graça de Deus, tá? Então vejamos que o apóstolo Paulo, ele foi ministro não da circuncisão igual ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não. Paulo foi ministro do ministério do Espírito. Vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 em diante, olha. Mas os seus sentidos forem, vamos ver mais, vamos ler um versículo antes, né? Vamos ler isso mesmo. E não somente como Moisés, que deixa eu ver aqui outra situação, não é aqui no versículo 9, esse mesmo, versículo 9, né? Versículo 7 a 9, 7 a 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Portanto, vejamos, meu irmão e minha irmã, que o apóstolo Paulo, ele recebeu esse ministério, o ministério do Espírito, agora para ministrar as coisas que ele recebeu da parte de Deus, ali, que é o Cristo ressuscitado, para que assim pudéssemos receber essa mensagem que hoje nós estamos recebendo do Cristo ressuscitado. Irmãos, que estudo abençoado. Vimos claramente que Jesus Cristo veio como cumprimento da lei, falando aos judeus, como diz em Mateus capítulo 15, versículo 24, como nós lemos, ou seja, dizendo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E vimos também que Paulo foi separado para um ministério totalmente diferente, como nós lemos também em Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12, que nos diz também, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois, ou seja, esses dois contextos, dois públicos, alvo e uma só verdade. Cristo é o centro de tudo. Se essa mensagem, se essa palavra edificou a sua vida, já deixa aqui o seu like, que fortalece o canal.
Se inscreva no canal, também aqui no Escatologia Consumada, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais irmãos que também amam e mergulhar nas Escrituras. Amém? E como sempre, nos vemos nos próximos vídeos. Graça e paz.